O milionário chora ao ser salvo por um mendigo negro enterrado vivo com segredo oculto. O grito era sufocado por toneladas de terra. Lucas, o milionário que enchia a cidade com sua arrogância e ostentação nojenta, estava sepultado vivo. Sim, aquele mesmo que nunca deu a mínima para quem vivia na sombra dos prédios que ele mesmo financiara. Agora, preso, ele sentia os pulmões queimar, o coração pulsar no pescoço e a claustrofobia devorar sua sanidade. O memorial era uma monstruosidade construída em sua homenagem. Um mausoléu de vidro, dourado, repleto de suas joias, cédulas empilhadas, relógios caros e objetos que antes brilhavam no topo do mundo. Agora eram apenas pedaços mortos, inúteis e frios. O silêncio lá embaixo era esmagador, quebrado só pelo som arrastado e úmido da terra caindo junto com ele. Lucas batia com força no vidro que o separava da liberdade, enquanto a escuridão tomava conta. O medo era gelado e cortante. Um punhal contra a pele suada e o peito ardente. Ele sentia as mãos tremendo, apertando loucamente as joias dentro do bolso do terno. Uma ironia cruel. Alguém, por favor! Ele rasgava a garganta em imploração. Na superfície, ninguém ouvia. Todas as luzes da cidade piscavam indiferentes, como se aquele lugar fosse um buraco negro em meio ao luxo e à pobreza visível em disputa nas ruas. Foi quando a figura apareceu. Uma silhueta esguia, cabelos emaranhados, roupa rasgada e olhos que pareciam armazenar tempestades. Samuel, o morador de rua, louco para qualquer um que passasse, mas ao mesmo tempo guardando um segredo sombrio que parecia puxar as raízes da infância distante de Lucas. Samuel sabia coisas que tornavam esse resgate quase um crime contra si mesmo. Se ele o salvasse, estaria renascendo aquele homem que tanto o pisou quando criança, que destruiu sua vida. Porém, havia algo enterrado naquela lembrança. Uma verdade que tornava suas histórias inseparáveis. Um nó de traição e sangue entre eles. O tumulto da mente de... No instante em que a mão de Samuel atravessava uma fresta e tocava o dedo de Lucas, o morador de rua sentiu um calafrio que não era só do frio da noite. Mas nem tudo estava só entre eles. No horizonte uma sombra avançava firme. Um inimigo antigo, daqueles que não perdoam e adoram ver os poderosos caírem em desgraça. Caminhava aos poucos para o local. E sem que Lucas ouvisse Samuel prestasse atenção, aquela sombra era a prova viva de que seus destinos estavam mais ligados do que qualquer um imaginava. O silêncio foi quebrado pelo som dos pés na terra, o estalo de galhos e uma respiração pesada. Samuel olhou para Lucas nos olhos, decretando o fim do sigilo. Ele abria a boca para soltar o segredo que poderia explodir tudo, mudar a história deles, e talvez enterrá-los mais fundo que a própria terra. E então, o que vai acontecer? Será que juntos eles vão conseguir enfrentar o passado e sobreviver à ameaça que se aproxima? Ou a verdade vai sepultá-los de vez? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, enquanto Samuel se preparava para revelar o segredo que poderia mudar tudo. As sombras ao fundo se aproximavam, mas o peso do que estava prestes a dizer parecia ainda mais esmagador. Você não entende, ele começou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse continuar, um grito ecoou da escuridão. Um homem surgiu, alto, encapuzado, com uma presença forte e ameaçadora. As feições eram familiares para Lucas, mas ele não conseguiu identificar. O coração disparou. As mãos de Samuel recuaram,
A determinação vacilou. Você não pode estar aqui, Samuel exclamou, o pânico nabo subindo pelo peito. Ah, mas eu estou. A voz do homem era como veneno. E você sabe muito bem quem eu sou, não é? A verdade se alinhou entre eles como um fio afiado cortando a tensão. O pavor tomou conta dos olhos de Samuel enquanto Lucas observava, confuso. Antes que Samuel pudesse responder, o homem se aproximou mais, seu rosto revelando um sorriso gelado. Eu sou seu passado, Samuel. E o que você está prestes a fazer pode custar muito mais do que a vida desse milionário. Lucas, preso sob toneladas de terra, o via em estado de choque. A adrenalina pulsava como um tambor em seu peito, mas sua mente estava bloqueada. Quem é você? Ele perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto tentava desvendar a teia de mistérios que se formava. Um amigo, ou talvez um inimigo, o homem disse, rindo levemente. Ele olhou diretamente para Lucas e apontou, como se tivesse um poder invisível. Você nunca entenderá a profundidade da dor que causou. Este homem aqui, ele carrega seu peso nas costas há anos. E se você sair dessa, o que você acha que vai acontecer? O coração de Lucas afundou. O dilema diante de si se tornava palpável. Se Samuel continuasse com a ideia de salvá-lo, estaria condenando não só a si mesmo, mas a verdade escondida que poderia despedaçar tudo. Saia, Samuel! Ele está manipulando você! Se afaste desse homem! Lucas gritou, a voz cheia de desespero. Mas Samuel estava em choque, erguido entre as memórias e a presença ameaçadora que se apresentava. Eu sei o que você fez com nossa família, com meus pais! Samuel disparou, a raiva brotando como chamas. Ele balançou a cabeça, quase em negação. Você destruiu tudo e agora quer que eu te salve? Não, não é assim que funciona. Lucas tentou protestar, mas a verdade batia na sua porta. Aquela era a fatídica revelação que ele temia. O que ele havia feito no passado, as vidas que havia destruído, agora voltava para assombrá-lo. E então, com um movimento rápido, o homem encapuzado retirou uma arma do bolso. O brilho metálico cortou a escuridão, e Lucas sentiu o estômago revirar. Agora, Samuel, é hora de decidir. Você salvará o homem que destruiu sua vida, ou finalmente encontrará sua vingança? O silêncio que se seguiu era intenso como um grito sufocante. Lucas podia ouvir sua própria respiração, pesada e angustiante, enquanto a pressão da terra fazia seu corpo ficar menos quente. Quem era esse homem? Qual era a conexão que ele tinha com Samuel? Com seu coração acelerando velozmente, Lucas percebeu que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O sentimento de inevitabilidade se instalava. Era uma corrida contra o tempo, e a decisão que Samuel tomasse mudaria para sempre o rumo de suas existências. Assim, enquanto olhava para os dois homens diante dele, a verdade se tornava um fardo a ser carregado. E no fundo da caverna de terra, uma única pergunta ressoava. Estava realmente pronto para enfrentar os fantasmas do passado? O silêncio que pairava no ar era tão pesado que Lucas poderia quase tocá-lo. O homem encapuzado diante deles parecia um verdadeiro espectro. E a atmosfera se tornava cada vez mais insuportável. Samuel estava em conflito interno. O pânico se misturava com a raiva. Você não pode me intimidar. Não vou deixar que você use a dor do passado para controlar o presente. Ele gritou, a voz tremendo. Mas o homem sorriu. Um só. Ah, Samuel, você não entende a profundidade da sua própria dor. E esse aqui, ele gesticulou para Lucas, não é mais do que uma marionete em minha encenação. As palavras ressoaram como um eco frio no coração de Lucas. Ele sentia a adrenalina subir. Uma ferida o primava a gritar. A vontade de se libertar daquele mausoléu de terra. A mão de Samuel hesitou, ainda pairando no ar, como se estivesse prestes a decidir o destino deles. Samuel, Lucas implorou, não ceda a ele, ele só quer te manipular. O desespero transbordava em seu tom. A verdade estava ali, cravada entre eles como uma faca, mas o tempo parecia escorregar. De repente, uma explosão de som cortou a tensão. Um tremor profundo ressoou sob a terra, e o chão começou a ceder. A terra se movia,
como se uma força invisível estivesse lutando para se libertar. O homem encapuzado perdeu momentaneamente a compostura, cambaleou para trás, distraído com o que acontecia. "O quê?" Samuel murmurou, perplexo. Lucas, ainda enterrado até o pescoço, viu uma rachadura se formando no chão. A terra estava se desintegrando entre eles, como se uma força ancestral estivesse prestes a emergir. E então, aconteceu. Uma luz ofuscante brotou do solo, iluminando seus rostos com um brilho quase sobrenatural. O homem encapuzado, em vez de se afastar, se aproximou ainda mais. Mas quando a luz começou a tomar forma, Lucas ficou pasmo. Era uma figura familiar, alguém que ele conhecia, alguém que deveria estar longínquo em suas lembranças. A mãe de Samuel, Clara, tinha sido sua empregada. Ela surgiu do chão, etérea e radiante, como um espírito que havia atravessado o véu do tempo. Samuel. Sua voz era como uma melodia perdida, misturando dor e alívio. "Você não sabe a verdade. O passado que você carrega é um engano. Eu não sou só uma memória." Lucas e Samuel olharam para ela, e o homem encapuzado ficou petrificado, a expressão mudando de cinismo para um medo profundo. "Não, isso não é possível!" ele gritou, recuando, mas a figura de Clara já estava ali, interpondo-se entre os dois mundos. O brilho da luz a cercava, e enquanto ela falava, o caos do passado foi revelado. A história não é só dor, é também amor escondido e verdades ocultas. "Samuel, você nasceu em um mundo que eu não pude proteger. Mas a verdade sobre sua origem, você deve saber." Lucas se sentia como se estivesse de lado, assistindo a uma explosão de revelações. Samuel estava paralisado, os olhos arregalados. A mãe dele ressurgindo do além, desafiando a lógica. O homem que os ameaçava agora parecia pequeno, insignificante, diante daquela revelação monumental. "Clara, você! Aonde você esteve?" Samuel murmurejou, as palavras escapando como um fio de esperança em meio ao desespero. O homem encapuzado estava agora em um canto, em desespero. "Eles guardaram segredos. Vocês são mais conectados do que nunca imaginaram. E Lucas? Você tem um papel importante nisso tudo." E como se o tempo houvesse parado, uma onda de choque percorreu a terra, tremendo sob eles. Enquanto aquela verdade pairava no ar, uma nova onda de tensão surgiu. O passado agora não era só uma sombra, mas um maremoto prestes a arrastá-los todos. Lucas sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, o medo e a curiosidade misturados em sua voz trêmula. "Tudo o que você sabe pode não ser o que você pensava." Clara prosseguiu, com um olhar que misturava amor e dor. A tensão era palpável, e uma pergunta fervia no ar. Estariam prontos para enfrentar essa nova verdade? A luz em torno dela cresceu, e a figura nebulosa do homem encapuzado se contorceu sob a pressão. "Não pode acabar assim!" ele gritou, mas a resposta estava prestes a ser revelada, e enquanto a luz explodia, uma nova sombra se formava. Mais escura, mais ameaçadora. No final, a pergunta permanecia. O passado estava prestes a desenterrar segredos que poderiam mudar tudo. E eles estavam prontos para descobri-los. A luz ao redor de Clara brilhava intensamente, iluminando a escuridão que envolvia Lucas e Samuel. O corpo de Lucas, enterrado até o pescoço, tremia de medo. Aquela figura etérea, uma visão do passado que ele nunca esperaria ver, parecia ser a última esperança em meio ao desespero. "Samuel, ouça!" Clara insistiu, sua voz suave como um sussurro do vento. "A verdade que você procura está à sua frente. Ele não é o que você pensa." O homem encapuzado, que até então demonstrava confiança, agora estava em estado de pânico. "Não! Isso não pode ser! Você não pode estar aqui!" Sua voz estava tingida de desespero, e ele recuou, como se um fantasma estivesse prestes a devorá-lo. "Ela fala a verdade, Samuel. Sua mãe não é apenas um símbolo do que você perdeu. Ela foi uma clave, e tudo o que vivemos está interligado. O que realmente aconteceu com nossos laços familiares foi muito mais sombrio do que você imagina." Clara prosseguiu, seus olhos se fixando na penumbra,
como se visse o passado dançando em torno deles. Lucas, sentindo o coração disparar, percebeu que a conversa ia além do merecimento de um julgamento. Os segredos que saíam de Clara reviravam em sua mente, enquanto um frio na espinha lhe dizia que não era apenas Samuel que tinha pecados guardados. E o homem encapuzado começou a perder a firmeza, como se abordasse um abismo que ele mesmo criou. Samuel, você não precisa escutar essa ilusão. Ela é uma criação do seu subconsciente, gritou o homem, sua voz escapando em um misto de risada nervosa e terror. E então, num movimento súbito, Clara se virou para Lucas, como se o fizesse despertar de um transe. A verdade que você carrega é muito mais grave, Lucas. Você precisa entender o papel que desempenhou na vida de Samuel. O que aconteceu com você, com sua família, vai muito além do que você conhece. Suas palavras cortavam o ar espesso, e Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Como assim? Lucas se forçou a perguntar, confuso e apavorado. O que você quer dizer? Nessa fração de segundo, como um eco de um trovão, a verdade se revelou. O homem encapuzado balançou a cabeça, a máscara de confiança agora substituída pelo pânico. Não, isso não pode sair agora! Ele gritava, mas o caos havia se instaurado. O chão começou a rachar mais ainda. As paredes da caverna pareciam prestes a desmoronar. Clara, sem hesitar, continuou. O coração da história é de traição, mas é também um laço. Você não é apenas um homem que cruzou o caminho de Samuel. Você é parte do que destruiu a vida dele. Os seus pais, Lucas, eles são parte do horror que Samuel viveu. O chão se partiu sob eles, uma fissura profunda se abrindo como um abismo. Lucas, tomado pelo choque, sentiu a terra sob seu corpo vacilar. O que você está dizendo? O que eles fizeram? O terror tomava conta de suas palavras. Com um último suspiro, o homem encapuzado, agora sendo engolido pela escuridão, gritou: Vocês nunca deveriam ter descoberto. E em um instante, enquanto a luz de Clara se expandia, a verdade emergiu. A figura encapuzada não era um inimigo. Ele era, na verdade, um dos membros da própria família de Lucas. Um irmão perdido no tempo. Um segredo tão profundo que poderia destruir a narrativa que ele acreditava estar construindo. A luz começou a se apagar, e tudo que antes existia em claridade voltava ao caos. E com a queda, o eco da revelação pairava. Qual seria o destino de Lucas? E Samuel, poderia ele de fato perdoar o responsável pela dor de suas origens? As trevas pareciam engolir as formas, e os gritos se tornavam ecos distantes. Assim, ficaram pendurados nas perguntas que irromperam como relâmpagos em suas mentes, enquanto a verdade ameaçava não apenas suas vidas, mas quem eles eram de fato. A luz ao redor de Clara brilhava intensamente, iluminando a escuridão que envolvia Lucas e Samuel. O corpo de Lucas, enterrado até o pescoço, tremia de medo. Aquela figura etérea, uma visão do passado que ele nunca esperaria ver, parecia ser a última esperança em meio ao desespero. Samuel, ouça! Clara insistiu, sua voz suave como um sussurro do vento. A verdade que você procura passa à sua frente. Ele não é o que você pensa. O homem encapuzado, que até então demonstrava confiança, agora estava em estado de pânico. Não, isto não pode ser! Você não pode estar aqui! Sua voz estava tingida de desespero, e ele recuou como se um fantasma estivesse prestes a devorá-lo. Ela fala a verdade, Samuel. Sua mãe não é apenas um símbolo do que você perdeu. Ela foi uma clave, e tudo o que vivemos está interligado. O que realmente aconteceu com nossos laços familiares foi muito mais sombrio do que você imagina. Clara prosseguiu, seus olhos se fixando na penumbra, como se visse o passado dançando em torno deles. Lucas, sentindo o coração disparar, percebeu que a conversa ia além do merecimento de um julgamento. Os segredos que saíam de Clara reviravam em sua mente, enquanto um frio na espinha lhe dizia que não era apenas Samuel que tinha pecados guardados.
E o homem encapuzado começou a perder a firmeza, como se abordasse um abismo que ele mesmo criou. Samuel, você não precisa escutar essa ilusão. Ela é uma criação do seu subconsciente, gritou o homem, sua voz escapando em um misto de risada nervosa e terror. E então, num movimento súbito, Clara se virou para Lucas, como se o fizesse despertar de um transe. A verdade que você carrega é muito mais grave, Lucas. Você precisa entender o papel que desempenhou na vida de Samuel. O que aconteceu com você, com sua família, vai muito além do que você conhece. Suas palavras cortavam o ar espesso e Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Como assim? Lucas se forçou a perguntar, confuso e apavorado. O que você quer dizer? Nessa fração de segundo, como um eco de um trovão, a verdade se revelou. O homem encapuzado balançou a cabeça de Bodas, sem hesitar. Não, isso não pode sair agora, ele gritava, mas o caos havia se instaurado. O chão começou a rachar mais ainda. As paredes da caverna pareciam prestes a desmoronar. A Clara, sem hesitar, continuou. O coração da história é de traição, mas é também um laço. Você não é apenas um homem que cruzou o caminho de Samuel. Você é parte do que destruiu a vida dele. Os seus pais, Lucas, eles são parte do horror que Samuel viveu. O chão se partiu sob eles, uma fissura profunda se abrindo como um abismo. Lucas, tomado pelo choque, sentiu a terra sob seu corpo vacilar. O que você está dizendo? O que eles fizeram? O terror tomava conta de suas palavras. Com um último suspiro, o homem encapuzado, agora sendo engolido pela escuridão, gritou: Vocês nunca deveriam ter descoberto. E em um instante, enquanto a luz de Clara se expandia, a verdade emergiu. A figura encapuzada não era um inimigo. Ele era, na verdade, um dos membros da própria família de Lucas. Um irmão perdido no tempo, um segredo tão profundo que poderia destruir a narrativa que ele acreditava estar construindo. A luz começou a se apagar, e tudo que antes existia em claridade voltava ao caos. E com a queda, o eco da revelação pairava. Qual seria o destino de Lucas e Samuel? Poderia ele de fato perdoar o responsável pela dor de suas origens? As trevas pareciam engolir as formas e os gritos se tornavam ecos distantes. Assim, ficaram pendurados nas perguntas que irromperam como relâmpagos em suas mentes, enquanto a verdade ameaçava não apenas suas vidas, mas quem eles eram de fato. E nesse momento crucial, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de terra e rochas se desfez acima deles. E um brilho azulado começou a surgir do fundo do buraco em que estavam. Um artefato antigo, um amuleto familiar, começou a flutuar, emanando uma energia pulsante. Clara gritou: Samuel! Lucas, cuidado! Era como se a própria terra estivesse se rebelando contra a verdade revelada. O amuleto girava rapidamente, e a atmosfera mudava. Todos sentiam, era o clímax de algo maior. A conexão entre eles, recém-revelada, estava prestes a ser posta à prova. A peça final do quebra-cabeça! Clara gritou. Mas antes que pudesse terminar a frase, uma onda de luz transcendente explodiu como um trovão, espalhando sombras em torno deles. O chão se partiu para os três, e em um segundo, a ligação entre o passado e o presente estava prestes a ser reescrita. E eles? Quem saberia o que ficaria? A luz ao redor de Clara brilhava intensamente, iluminando a escuridão que envolvia Lucas e Samuel. O corpo de Lucas, enterrado até o pescoço, tremia de medo. Aquela figura etérea, uma visão do passado que ele nunca esperaria ver, parecia ser a última esperança em meio ao desespero. Samuel, ouça, Clara insistiu, sua voz suave como um sussurro do vento. A verdade que você procura está à sua frente. Ele não é o que você pensa. O homem encapuzado, que até então demonstrava confiança, agora estava em estado de pânico. Não, isso não pode ser. Você não pode estar aqui. Sua voz estava tingida de desespero, e ele recuou, como se um fantasma estivesse prestes a devorá-lo.
Ela fala a verdade, Samuel. Sua mãe não é apenas um símbolo do que você perdeu. Ela foi uma chave, e tudo o que vivemos está interligado. O que realmente aconteceu com nossos laços familiares foi muito mais sombrio do que você imagina. Clara prosseguiu, seus olhos se fixando na penumbra, como se visse o passado dançando em torno deles. Lucas, sentindo o coração disparar, percebeu que a conversa ia além do merecimento de um julgamento. Os segredos que saíam de Clara reviravam em sua mente, enquanto um frio na espinha lhe dizia que não era apenas Samuel que tinha pecados guardados. E o homem encapuzado começou a perder a firmeza, como se abordasse um abismo que ele mesmo criou. Samuel, você não precisa escutar essa ilusão. Ela é uma criação do seu subconsciente, gritou o homem, sua voz escapando em um misto de risada nervosa e terror. E então, num movimento súbito, Clara se virou para Lucas, como se o fizesse despertar de um transe. A verdade que você carrega é muito mais grave, Lucas. Você precisa entender o papel que desempenhou na vida de Samuel. O que aconteceu com você, com sua família, vai muito além do que você conhece. Suas palavras cortavam o ar espesso, e Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Como assim? Lucas se forçou a perguntar, confuso e apavorado. O que você quer dizer? Nessa fração de segundo, como um eco de um trovão, a verdade se revelou. O homem encapuzado balançou a cabeça. A máscara de confiança, agora substituída pelo pânico. Não, isso não pode sair agora. Ele gritava, mas o caos havia se instaurado. O chão começou a rachar mais ainda. As paredes da caverna pareciam prestes a desmoronar. Clara, sem hesitar, continuou. O coração da história é de traição, mas é também um laço. Você não é apenas um homem que cruzou o caminho de Samuel. Você é parte do que destruiu a vida dele. Os seus pais, Lucas, eles são parte do horror que Samuel viveu. O chão se partiu sob eles, uma fissura profunda se abrindo como um abismo. Lucas, tomado pelo choque, sentiu a terra sob seu corpo vacilar. O que você está dizendo? O que eles fizeram? O terror tomava conta de suas palavras. Com um último suspiro, o homem encapuzado, agora sendo engolido pela escuridão, gritou: Vocês nunca deveriam ter descoberto. E em um instante, enquanto a luz de Clara se expandia, a verdade emergiu. A figura encapuzada não era um inimigo. Ele era, na verdade, um dos membros da própria família de Lucas. Um irmão perdido no tempo. Um segredo tão profundo que poderia destruir a narrativa que ele acreditava estar construindo. E foi nesse momento que algo absolutamente inesperado aconteceu. O amuleto que flutuava começou a vibrar violentamente, e uma onda de energia emanou dele, como se a própria terra estivesse reagindo ao seu poder. A fissura no chão se alargou ainda mais, e Clara soltou um grito. Cuidado! O homem encapuzado, em um último momento de desespero, tentou agarrar o amuleto, mas uma explosão de luz o impediu. O brilho ofuscante revelou a verdadeira forma do homem. Não era apenas um irmão ou um membro da família, mas uma manifestação de um trauma muito mais profundo. Ele era um reflexo das escolhas que Lucas fizera, da dor que causou. Era o que restava de quem Lucas poderia ter sido, se não tivesse se perdido em sua obsessão por poder e riqueza. A luz cresceu em intensidade e, em meio ao clamor, Clara sussurrou: Você, Lucas, está mais preso ao seu passado do que imagina. É hora de enfrentar o que realmente significa ser um milionário. Nesse instante de revelação, Lucas sentiu como sente. Samuel, paralisado pela cena diante dele, olhou para Lucas com a compreensão de que suas vidas haviam estado entrelaçadas de maneira que ninguém poderia prever. O homem encapuzado, agora uma mera sombra, desintegrou-se sob a luz. O que restou foi o eco de uma verdade devastadora. Uma escolha pendente que deveria ser feita. Lucas e Samuel olhavam um para o outro, a conexão renovada,
mas ofuscada pelo entendimento do que significava essa nova verdade. E naquele momento, enquanto a terra tremia e a luz pulsava, o futuro deles parecia tão incerto quanto o passado que agora começavam a desvendar. Em meio à desintegração do que conheciam, a pergunta ressoava: estariam prontos para enfrentar as consequências do que havia sido revelado? A luz ao redor de Clara brilhava intensamente, iluminando a escuridão que envolvia Lucas e Samuel. O corpo de Lucas, enterrado até o pescoço, tremia de medo. Aquela figura etérea, uma visão do passado que ele nunca esperaria ver, parecia ser a última espe. Ele não é o que você pensa. O homem encapuzado, que até então demonstrava confiança, agora estava em estado de pânico. Não, isso não pode ser. Você não pode estar aqui. Sua voz estava tingida de desespero, e ele recuou, como se um fantasma estivesse prestes a devorá-lo. Ela fala a verdade, Samuel. Sua mãe não é apenas um símbolo do que você perdeu. Ela foi uma chave, e tudo o que vivemos está interligado. O que realmente aconteceu com nossos laços familiares foi muito mais sombrio do que você imagina. Clara prosseguiu, seus olhos se fixando na penumbra, como se visse o passado dançando em torno deles. Lucas, sentindo o coração disparar, percebeu que a conversa ia além do merecimento de um julgamento. Os segredos que saíam de Clara reviravam em sua mente, enquanto um frio na espinha lhe dizia que não era apenas Samuel que tinha pecados guardados. E o homem encapuzado começou a perder a firmeza, como se abordasse um abismo que ele mesmo criou. Samuel, você não precisa escutar essa ilusão. Ela é uma criação do seu subconsciente, gritou o homem. Sua voz escapando em um misto de risada nervosa e terror. E então, num movimento súbito, Clara se virou para Lucas, como se o fizesse despertar de um transe. A verdade que você carrega é muito mais grave, Lucas. Você precisa entender o papel que desempenhou na vida de Samuel. O que aconteceu com você, com sua família, vai muito além do que você conhece. Suas palavras cortavam o ar espesso, e Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Como assim? Lucas se forçou a perguntar, confuso e apavorado. O que você quer dizer? Nessa fração de segundo, como um eco de um trovão, a verdade se revelou. O homem encapuzado balançou a cabeça. A máscara de confiança, agora substituída pelo pânico. Não, isso não pode sair agora! Ele gritava, mas o caos havia se instaurado. O chão começou a rachar mais ainda. As paredes da caverna pareciam prestes a desmoronar. Clara, sem hesitar, continuou. O coração da história é de traição, mas é também um laço. Você não é apenas um homem que cruzou o caminho de Samuel. Você é parte do que destruiu a vida dele. Os seus pais, Lucas, eles são parte do horror que Samuel viveu. E antes que pudesse entender a gravidade daquelas palavras, o chão se abriu ainda mais e um tremor violento sacudiu tudo ao redor. Lucas sentiu seu coração disparar e a luz de Clara começava a fraquejar. O homem encapuzado tentava manter seu equilíbrio, mas a verdade surgia como uma onda colossal, prestes a engolir tudo. Você não pode me deixar aqui. Eu sou parte disso também. Não posso ser o vilão. Ele gritava, a máscara de segurança desmoronando. Mas justo nesse momento, uma ferida se abriu na realidade e fluiu um conteúdo negro como um rio, um veneno que envenenava o ar. O local que antes era um mausoléu glorioso, agora se transformou numa percepção angustiante. Lucas viu algo se formando no centro daquelas sondas, uma figura que se contorcia e se moldava, revelando um rosto que ele conhecia bem. Era o rosto de sua irmã, Laura, que ele acreditava ter perdido há anos. Laura! Lucas conseguiu sussurrar, o choque permeando cada palavra. Ela estava ali, mas não havia alívio, apenas uma tristeza profunda nos olhos dela. Você está viva? Lucas, Clara interrompeu num grito quase silencioso. Ela não está aqui para te salvar. Ela é parte da mesma dor que você causou.
As palavras de Clara explodiram como um trovão. Um segundo depois, a visão de Laura desaparecia em meio àquelas sombras, e a verdade que Lucas passou a ocultar surgiu como uma espiral infernal. Ele sentia a dor revivendo em seu peito, uma presença que ele não esperava. Você a perdeu por sua culpa, Lucas. Você se esqueceu do que fez, mas o mundo não esqueceu. A figura de Laura gritou, a voz ecoando nas paredes da caverna. Você a deixou para trás. Você não a protegeu. Lucas sentiu a temperatura do ambiente despencar. O abismo que se abriu sob seus pés parecia que estava recebendo não só a revelação, mas toda a dor e o peso de seu passado. A presença de Laura era uma sombra que trazia à tona todas as suas falhas como irmão. Um fio de esperança se partiu, e o homem encapuzado, antes tão poderoso, agora parecia pequeno, consumido pelo medo. Samuel ficou paralisado, sem saber o que fazer. A verdade que Clara havia revelado agora tinha um rosto, um nome. Era uma carga insuportável. E se tudo isso for verdade, pensou, o que fazer com essa informação devastadora? Como posso confiar em quem causou tanto sofrimento à minha família? Enquanto Lucas olhava para Samuel, a conexão entre eles se tornava uma teia de traições. A irmã que ele acreditava perder, agora a verdadeira razão da angústia de Samuel. Era um jogo perigoso, e ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Clara, ainda luminosa, olhava para cada um com uma tristeza profunda, sabendo que a jornada estava só começando. Vocês têm que decidir. O que farão agora? Essa verdade pode destruir todos vocês, ela gritou. E a luz ao seu redor começou a mudar. Não mais a esperança que parecia no início, mas um presságio de que a dor estava longe de acabar. E a única coisa que restava era o silêncio ensurdecedor após a tempestade, enquanto o chão sob eles, ainda tremendo, começava a engolir as últimas certezas de suas vidas. A luz ao redor de Clara brilhava intensamente, iluminando a escuridão que envolvia Lucas e Samuel. O corpo de Lucas, enterrado até o pescoço, tremia de medo. Aquela figura etérea, uma visão do passado que ele nunca esperaria ver, parecia. Samuel, ouça. Clara insistiu, sua voz suave como um sussurro do vento. A verdade que você procura está à sua frente. Ele não é o que você pensa. O homem encapuzado, que até então demonstrava confiança, agora estava em estado de pânico. Não, isso não pode ser. Você não pode estar aqui. Sua voz estava tingida de desespero, e ele recuou, como se um fantasma estivesse prestes a devorá-lo. Ela fala a verdade, Samuel. Sua mãe não é apenas um símbolo do que você perdeu. Ela foi uma chave, e tudo o que vivemos está interligado. O que realmente aconteceu com nossos laços familiares foi muito mais sombrio do que você imagina. Clara prosseguiu, seus olhos se fixando na penumbra, como se visse o passado dançando em torno deles. Lucas, sentindo o coração disparar, percebeu que a conversa ia além do merecimento de um julgamento. Os segredos que saíam de Clara reviravam em sua mente, enquanto um frio na espinha lhe dizia que não era apenas Samuel que tinha pecados guardados. E o homem encapuzado começou a perder a firmeza, como se abordasse um abismo que ele mesmo criou. Samuel, você não precisa escutar essa ilusão. Ela é uma criação do seu subconsciente, gritou o homem, sua voz escapando em um misto de risada nervosa e terror. E então, num movimento súbito, Clara se virou para Lucas, como se o fizesse despertar de um transe. A verdade que você carrega é muito mais grave, Lucas. Você precisa entender o papel que desempenhou na vida de Samuel. O que aconteceu com você, com sua família, vai muito além do que você conhece. Suas palavras cortavam o ar espesso, e Lucas sentiu o chão sob seus pés balançar. Como assim? Lucas se forçou a perguntar, confuso e apavorado. O que você quer dizer? Nessa fração de segundo, como um eco de um trovão, a verdade se revelou. O homem encapuzado balançou a cabeça, a máscara de confiança agora substituída pelo pânico. Não, isso não pode sair agora. Ele gritava, mas o caos havia se instaurado. O chão começou a rachar mais ainda.
As paredes da caverna pareciam prestes a desmoronar. Clara, sem hesitar, continuou. O coração da história é de traição, mas é também um laço. Você não é apenas um homem que cruzou o caminho de Samuel. Você é parte do que destruiu a vida dele. Os seus pais, Lucas, eles são parte do horror que Samuel viveu. E antes que pudesse entender a gravidade daquelas palavras, o chão se abriu ainda mais, e um tremor violento sacudiu tudo ao redor. Lucas sentiu seu coração disparar, e a luz de Clara começava a fraquejar. O homem encapuzado tentava manter seu equilíbrio, mas a verdade surgia como uma onda colossal, prestes a engolir tudo. Você não pode me deixar aqui. Eu sou parte disso também. Não posso ser o vilão. Ele gritava, a máscara de segurança desmoronando. Mas justo nesse momento, uma ferida se abriu na realidade e fluiu um conteúdo negro como um rio, um veneno que envenenava o ar. O local que antes era um mausoléu glorioso, agora se transformou numa percepção angustiante. Lucas viu algo se formando no centro daquelas sombras, uma figura que se contorcia e se moldava, revelando um rosto que ele conhecia bem. Era o rosto de sua irmã, Laura, que ele acreditava ter perdido há anos. Laura? Lucas conseguiu sussurrar, o choque permeando cada palavra. Ela estava ali, mas não havia alívio, apenas uma tristeza profunda nos olhos dela. Você está viva? Lucas! Clara interrompeu, num grito quase silencioso. Ela não está aqui para te salvar. Ela é parte da mesma dor que você causou. As palavras de Clara explodiram como um trovão. Um segundo depois, a visão de Laura desaparecia em meio àquelas sombras, e a verdade que Lucas passou a ocultar surgiu como uma espiral infernal. Ele sentia a dor revivendo em seu peito, uma presença que ele não esperava. Você a perdeu por sua culpa, Lucas. Você se esqueceu do que fez, mas o mundo não esqueceu. A figura de Laura gritou, a voz ecoando nas paredes da caverna. Você a deixou para trás! Você não a protegeu! Lucas sentiu a temperatura do ambiente despencar. O abismo que se abriu sob seus pés parecia que estava recebendo não só a revelação, mas toda a dor e o peso de seu passado. A presença de Laura era uma sombra que trazia à tona todas as suas falhas como irmão. Um fio de esperança se partiu, e o homem encapuzado, antes tão poderoso, agora parecia pequeno, consumido pelo medo. Samuel ficou paralisado, sem saber o que fazer. A verdade que Clara havia revelado agora tinha um rosto, um nome. Era uma carga insuportável. E se tudo isso for verdade, pensou, o que fazer com essa informação devastadora? Como posso confiar em quem causou tanto sofrimento à minha família? Enquanto Lucas olhava para Samuel, a conexão entre eles se tornava uma teia de traições. A irmã que ele acreditava perder, agora a verdadeira razão da angústia de Samuel. Era um jogo perigoso, e ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Clara, ainda luminosa, olhava para cada um com uma tristeza profunda, sabendo que a jornada estava só começando. Vocês têm que decidir. O que farão agora? Essa verdade pode destruir todos vocês, ela gritou, e a luz ao seu redor começou a mudar. Não mais a esperança que parecia no início, mas um presságio de que a dor estava longe de acabar. O chão, cada vez mais frágil, fez um ruído ensurdecedor, sugerindo que algo ainda mais perigoso estava prestes a acontecer. Então, um rugido vindo das profundezas fez o chão tremer ainda mais. Um grande buraco se abriu sob Lucas e Samuel, e uma corrente de vento forte puxou os dois para o abismo. Num instante, tudo escureceu. Lucas sentiu o corpo levitar, e tudo ao seu redor tornou-se um borrão. A última imagem que ele viu antes de ser engolido pela escuridão foi Samuel esticando a mão, tentando alcançá-lo. O grito de Clara ecoando em seu ouvido. E na escuridão, uma risada ecoou. Uma risada familiar que Lucas não reconheceria, mas que acendeu uma fagulha de terror profundo em seu peito. Quando ele finalmente tocou o chão, novas revelações o aguardavam. O cenário mudara.
mas as sombras permaneciam. A voz que o cercava sussurrava: "Você achou que estava livre de suas correntes, Lucas? Vamos brincar de família." E assim, na escuridão, surgia uma nova verdade, e o que parecia uma fuga rápida tornava-se um caminho para os horrores que já haviam sido esquecidos. A pergunta agora pairava no ar, pesando como uma rocha. Quem realmente estava no controle? E até onde essa nova ligação os levaria? A escuridão envolveu Lucas, enquanto caía sem saber para onde. O vento gélido cortava seu rosto, e num momento o chão sob ele desapareceu. Quando ele finalmente tocou em algo firme, foi um impacto duro. Ele abriu os olhos, confundido e desorientado, mas logo se levantou, com a mente fervilhando em um turbilhão. Onde estava? Ele olhou em volta. A atmosfera era diferente. Ao invés da caverna sombria, estava em uma sala iluminada, cheia de objetos familiares que pareciam estranhamente reconfortantes. Fotografias na parede, um sofá desgastado, uma mesa cheia de recordações. Era a casa de sua infância. E ao fundo, a porta que levava para a cozinha se abriu. Lucas. A voz era doce e suave, e ao virar, seus olhos se depararam com Clara, sua mãe, que ele não via há anos. Mas ela não parecia como se lembrava. Havia uma luz e uma tristeza em seus olhos. "Mãe", ele sussurrou, a sensação de vazio dentro dele se reavivando. "O que está acontecendo? Você está aqui?" Ele avançou, mas uma sombra atravessou seu caminho. Samuel apareceu abruptamente, olhando em volta como se estivesse confuso também. "O que é isso?" Sua voz soava distante, quase como se estivesse sonhando. "Samuel, você também está aqui?" As palavras foram uma lufada de esperança, mas a expressão no rosto de Samuel dizia o contrário. O tumulto em seus olhos mostrava que ele não acreditava no que estava vendo. "Isso é uma ilusão", Samuel murmurou, balançando a cabeça. "Não pode ser real." Mas no fundo da sua mente uma fagulha de reconhecimento começava a queimar. Então, tudo ao redor deles começou a mudar, se reconfigurando. O cenário se alterou rapidamente, transformando-se novamente na escuridão opressiva. Mas agora havia uma sensação de desespero mais profunda. Clara estava perdida nas sombras, enquanto o homem encapuzado aparecia, mais imponente do que antes. "Surpresos?" Ele riu, mas a risada soava amarga, como veneno. "Vocês acham que estão livres de seus segredos? Não, meus queridos. A verdade está sempre à espreita." "Você? Mas como?" Lucas começou, mas a confusão no olhar de Samuel o interrompeu. Ele percebeu que a conexão entre eles estava se intensificando, um cordão invisível que os unia. "Você não pode escapar do que já está escrito, Samuel. E você," ele olhou para Lucas, "não tem ideia do que seu passado esconde, assim como eu." "Espera!" Samuel gritou, o pânico começando a se formar. "O que você quer dizer com isso?" "Que nós estamos interligados." O homem encapuzado passou a mão pelo rosto, como se estivesse tirando uma máscara. "Você realmente não sabe? Lucas, você é muito mais próximo do que imagina. Todos nós, você e Samuel, passamos pela mesma dor. Vocês são irmãos." As palavras ecoaram na sala e um silêncio mortal se instalou. Lucas sentiu a respiração falhar, enquanto tudo ao seu redor começava a tremer. A revelação caiu como uma pedra no fundo de um lago, agitando a superfície calma. Ele olhou para Samuel, e os dois estavam paralisados, a transformação da relação deles mudando para sempre. "Isso é impossível!" Samuel gritou, olhando para Lucas como se estivesse prestes a desabar. "Você é meu irmão?" "Parem!" Clara gritou, mas sua voz estava desfocada, como se ela estivesse presa em outra dimensão. Lucas olhou para ela, sua mente girando, tentando processar as implicações de tudo isso. "Todos sempre souberam a verdade", disse o homem encapuzado. "Mas vocês estavam muito ocupados brigando com seus próprios fantasmas para perceber." Lucas sentiu o chão se abrir abaixo dele. Mas não era um abismo. Era uma verdade profunda e perturbadora emergindo, ligada à sua família, doses amargas de memórias que ele preferia esquecer.
O ar parecia pesado, e a sensação de traição e dor espessa se acumulava como um manto. Você não pode estar falando sério, Samuel sussurrou, suas mãos tremendo. Meu pai, minha mãe, isso tudo é uma mentira? Sempre foi? E antes que pudessem processar a nova realidade, a sala começou a girar, e a imagem de Clara desapareceu em meio a sussurros ininteligíveis. As sombras começaram a se concentrar em torno deles, escondendo o que restava das certezas que já tinham. Os dois irmãos estavam agora de frente um para o outro, sussurrando verdades e questionamentos. Mas a escuridão parecia se aproximar para engoli-los a todo momento. E agora? O que fazer com tudo isso? A pergunta ficou sem resposta, uma sombra pairando como espectro. E assim, racionais ou não, estavam prestes a entrar numa jornada que poderia os libertar ou os aprisionar de vez. Mas uma única certeza pairava. Tudo o que sabiam tinha mudado. E o que viriam a descobrir? Lucas e Samuel estavam paralisados, absorvendo a revelação devastadora que ecoava como um trovão em suas mentes. A verdade tinha um peso inimaginável, e cada palavra do homem encapuzado cortava como uma faca. Vocês são irmãos. Aquela afirmação reverberou no espaço, como se a própria sala estivesse tentando processar a ideia. Lucas sentia as pernas tremendo sob ele. Irmãos? Como isso é possível? A mente dele girava, repleta de confusão. É impossível, Samuel sussurrou, os olhos arregalados, a respiração pesada. Ele sempre se sentiu só, mas saber que tinha um irmão, alguém que poderia ter compartilhado sua dor, era um golpe que parecia paralisá-lo. Nossos pais, eles nunca disseram nada. Tudo foi uma mentira. O homem encapuzado sorriu de forma sardônica. E é por isso que estão aqui, enfrentando os fantasmas do passado. A dor os une, como o sangue que corre nas veias. A cada frase, a tensão no ar crescia. Lucas virou-se para Clara, que agora estava em um canto, olhando com tristeza. Mãe! Lucas pôde ouvir sua própria voz falhando, entorpecida pela dor. O desespero dele era palpável. Por que não me contou? Por que deixaram tudo isso acontecer? A repressão circulava em seu coração, e a raiva se misturava à dor. Eu queria proteger vocês. Clara respondeu, a voz trêmula. Mas a verdade era um fardo pesado demais para uma criança. E agora, o que pesa é o que vocês têm que enfrentar juntos. A sala começou a tremer mais forte. As sombras estendiam-se, quase como presas, buscando devorar a nova verdade que acabara de emergir. Precisamos decidir. Samuel lançou um olhar grave a Lucas. O que fazemos agora? Essa revelação pode nos destruir. Então o homem encapuzado se aproximou, quase como um espectro. A escolha é sua, meninos. Vocês podem continuar nesse ciclo de dor e vingança, ou podem encontrar a redenção e libertar-se do passado. O que fazer? As palavras dele pendiam no ar, pesadas e repletas de significado. Lucas olhou para Samuel e viu a luta na expressão de seu irmão. E a decisão começou a tomar forma. Eles estavam mais fortes juntos. Eu não quero mais o ódio, Lucas disse, a voz falhando, mas determinada. Quero enfrentar isso. Não preciso carregar os erros do passado. E você, Samuel? Samuel deu um passo à frente, os olhos fixos em Lucas. Eu só quero entender. Quero entender por que tudo isso aconteceu, para que possamos nos libertar. E com isso, houve um momento de silêncio em que tudo se alinha. O homem encapuzado observou com um olhar intrigado. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, as paredes da sala começaram a se distorcer. Luz e sombra se entrelaçaram, e um portal começaram a se abrir na sua frente. Era uma passagem, um ciclo que prometia novas descobertas. Vocês estão prontos? Clara perguntou, a voz vibrando com emoção. Lucas sentiu um aperto no coração, mas havia uma nova determinação. Sim, eles estavam prontos. E assim, enquanto atravessavam o portal, a única certeza que tinham era que o futuro estava repleto de desafios, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. As sombras do passado estavam finalmente sendo deixadas para trás,
mas a questão ecoava em suas mentes. O que eles encontrariam do outro lado? Se esse final mexeu com você, eu preciso que você se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você não vai querer ficar de fora. Essa comunidade é incrível e cheia de surpresas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Quero saber tudo o que você pensa. E, por favor, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Sua participação faz toda a diferença.